bem direitinho comigo, vê se não existe um padrão que tem se perpetuado no seu ciclo familiar, ou vê se existe um padrão que tem se perpetuado no ciclo familiar da sua esposa, e você tem que lutar contra isso para poder quebrar esse ciclo que tem herdado, a tua esposa tem herdado dos pais dela. Então a iniquidade é justamente isso. A iniquidade, principalmente a iniquidade geracional, como nós estamos falando aqui, ela não é algo que se perpetua na pessoa, mas é algo que ela carrega através da sua ancestralidade. Então, iniquidade é um padrão, não é um ato que você faz. Então, uma pessoa pode pecar sem necessariamente viver em iniquidade. Por quê? Pecar, todo mundo peca. A verdade é essa. Aquele que diz que não tem pecado não é de Deus, porque todos pecam. Mas nós temos advogados em Cristo Jesus. João vai falar: filhinhos, não pequeis. Mas se pecou, você tem um advogado para com o Pai, Cristo Jesus. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Então, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de iniquidade estabelecida através da família. E aí você fala assim: pô, mas Cristo não levou toda a maldição do madeiro? É o que mais as pessoas perguntam. Cristo não levou toda a maldição? Ele levou toda a maldição, mas o ato do pecado dos seus pais, dos seus avós, eles se perpetuam através da cultura familiar, através do DNA que foi gerado dos seus pais para você. Então, exemplos, vamos lá, exemplos na família que acontece muito, mentira recorrente. Você vai ver isso na Bíblia, você vai ver Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó já nasceu rotulado como trapaceiro. Ciclo familiar, ciclo de família, traições familiares. Você vai ver na sua família traição constante, é um traindo o outro, um traindo o outro. Vícios, repetições, idolatrias. Tudo isso transforma em iniquidade e vai se perpetuando por gerações. Então, Êxodo vai dizer que a iniquidade dos pais afeta os filhos. Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª geração. Ou seja, algo que se perpetua. Salmo 51, 5, Davi vai dizer que em iniquidade fui formado. A palavra em hebraico ali é avon. E o histórico, os teólogos dizem que Davi ele era bastardo. Por isso Davi não sentava à mesa, por isso Davi estava pastoreando. Por quê? Porque ele era um filho bastardo de Jessé. E Isaías 53, 5, você conhece, que a palavra vai dizer que o Messias levou sobre si todas as nossas iniquidades. Mas você precisa tomar posse, você precisa viver em uma identidade de Cristo, você precisa aprender a lidar com os padrões que a sua família repetiu e que você tem repetido. Você precisa aprender a quebrar os padrões para que você possa viver a plenitude em Cristo Jesus. Quando você quebra o padrão, você vive a plenitude de Deus. Quando você quebra o padrão, você não tem mais dificuldade, por exemplo, de adorar o Senhor, de ir para a igreja, de dar os seus dízimos, de buscar o Senhor na sua plenitude. Então, como eu falei, você vai ver ciclos na Bíblia. Existe, lá na Bíblia tem sim transmissão de iniquidade geracional. Você vai ver isso com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, transmissão de 2 gerações. Depois você vai ver na vida de Davi. E Davi, os padrões do pecado sexual. Então você vai ver isso. Davi, Amon, Absalão. E depois você vai ver aonde? Em Salomão. E por causa do pecado sexual, Salomão submeteu a Israel à idolatria. E por isso Deus dividiu Israel, e puniu Salomão por causa da sua idolatria. Mas Tiago, como esse tipo de coisa passa? Eu vou falar para você. A iniquidade geracional ela é passada primeiro pela via comportamental. Você vê os seus pais xingando? E você fala palavrão? Seus pais falam palavrão e você fala palavrão? Os seus pais, a sua mãe, por exemplo,
ela não respeita o seu pai, e agora você casou com uma mulher que ela não respeita você, padrões. Então o comportamento, palavras pesadas dentro de casa, né? E uma das palavras que a gente ouve muito é: aqui sempre foi assim. Aqui sempre foi assim, a minha família sempre foi desse jeito. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou colocando um padrão aqui é assim, a minha família sempre foi desse jeito. Ou seja, não existe mudança de mente. Você rotula as pessoas porque na sua família sempre foi dessa forma. Então o que acontece é justamente isso. A iniquidade ela é passada pela